Olá Rangers, estamos de volta para mais um vídeo sensacional aqui do seu canal preferido de Ciências Básicas da Saúde. Se você ficar até o final desse vídeo, eu vou fazer a dancinha do envolver como eu prometi. Deu 106 likes até a quarta-feira, então eu vou ter que cumprir a promessa, né? Ah, promessa desgraçada! Ah, promessa sem jeito! Ter que cumprir a promessa. Então fica até o final aqui pra você ver a dancinha do envolver, eu perdendo o restinho de dignidade que eu tinha no meu coração. Não ri! E eu quero dizer o seguinte, eu vou dobrar a aposta. Deixa aqui nos comentários o que eu devo fazer se esse vídeo aqui der 100 likes também. Eu vou escolher, dentre esses comentários, alguma coisa. Eu vou escolher arbitrariamente, porque se eu deixar algum critério, por exemplo, eu vou pegar o mais curtido, eu tenho medo que eu vá fazer alguma coisa ilegal, né? Eu vou ter que fazer alguma coisa ilegal, imoral ou prejudicial à saúde, ou as três coisas. Então eu vou escolher arbitrariamente um comentário para eu fazer, caso esse vídeo aqui dê também 100 likes. Então, comenta aqui o que você quer que eu faça, manda esse vídeo pro seu amiguinho para ele curtir, que se der 100 likes eu vou fazer alguma peripécia aqui dos comentários. Ora, e vamos lá pro vídeo, que o vídeo de hoje é muito interessante, toca a vinhetíssima. Então, meus queridos, hoje a gente vai falar de identificação de enterobactérias, que são aquelas provas bioquímicas que é o pesadelo de muito aluno. E como é pesadelo de aluno, geralmente o pessoal gosta de cobrar em provas de concurso público de tudo quanto é lugar. Certo? Eu vou te explicar aqui de um jeito que você vai entender se Deus quiser. Eu vou explicar para uma criança de 6 anos entender. Until you fall asleep. Vamos lá. As enterobactérias, para começo de conversa, o padrão morfotintorial delas é gram-negativo, né? As enterobactérias são bacilos gram-negativos, fermentadores de açúcar, e por isso o padrão morfotintorial já não é uma questão excludente se a gente já sabe que a gente está dentro da família Enterobacteriaceae, né? Porque são todas gram-negativas. Eu vou focar nesse grupo porque é aqui que estão as provas mais complexas, as provas um pouco mais difíceis. Para aquelas bactérias gram-positivas de interesse médico, as provas são mais simples. Mas se você quiser, se tiver dúvida, se quiser que eu faça um videozinho, deixa aqui no comentáriozinho que Titi faz um vídeo para você. Assim como aqui no outro cantinho a gente tem os bacilos álcool ácido resistentes, né? As micobactérias. Se você quiser que eu fale sobre essas bactérias também, manda comments. Você que manda aqui nesse canal, a gente é mero serviçal aqui. Então, se a gente já está dentro da família Enterobacteriaceae, a gente precisa fazer algumas perguntas para essa bactéria para saber realmente que bactéria que é essa. Né? Eu já sei que ela é um bacilo gram-negativo. Eu vou fazer uma pergunta para ela agora sobre açúcares que ela é capaz de fermentar. Eu vou inocular essa bactéria num meio de cultura que, dentre outros componentes, como aminoácidos, nutrientes para a bactéria crescer, ele tem 3 açúcares. Por isso que ele é chamado de TAF, tríplice açúcar e ferro. TSI é isso em inglês, the book is on the table. Tríplice açúcar e ferro, porque ele tem glicose, sacarose e lactose na sua composição. Só que repara como a glicose está 10 vezes menos concentrada que os outros açúcares. Né? Eu tenho lactose e sacarose a 1% e a glicose está a 0,1%. Significa que a quantidade de glicose que eu tenho para fermentar é bem pequenininha. Só que a glicose é o açúcar mais simples que tem para fermentar.
Geralmente, esses outros açúcares são açúcares mais complexos que a bactéria precisa ter uma enzima para quebrar, gerar um açúcar mais simples e então fermentar esse açúcar mais simples. Então, o que eu estou querendo saber aqui, na verdade, é como que é o maquinário enzimático dessa bactéria com relação a esses açúcares. Eu quero saber se ela tem, por exemplo, a lactase, que é a enzima responsável por quebrar a lactose em uma glicose e uma galactose, certo? E como que eu vou saber se a bactéria fermentou ou não? Eu vou adicionar na composição do meio de cultura um indicador de pH. Nesse caso aqui, a gente usa o vermelho fenol, que num pH neutro tem essa corzinha meio alaranjada, meio cor de suco de acerola. Quando ele acidifica, ele vai para amarelo, e quando ele alcaliniza, ele vai para esse vermelho. Eu ia falar um termo aqui, mas o YouTube ia proibir meu vídeo se eu caracterizasse esse vermelho aqui. Se a bactéria fermentar esses açúcares, geralmente a bactéria fermenta produzindo ácido. Se ela fermentar produzindo ácido, o meu indicador de pH vai fazer essa denúncia, né? Ele vai mudar para amarelo, denunciando que houve fermentação, que houve produção de ácido. Beleza, entendido isso, esse princípio do indicador de pH mudando de cor é um princípio que a gente utiliza num punhado de prova bioquímica, certo? A gente estuda o metabolismo bacteriano, esse metabolismo gera ácido ou base, vai mudar o pH do meio de cultura, o indicador de pH vai denunciar. Isso aí vai funcionar para quase todas as provas bioquímicas que a gente estudar. Beleza. Agora, a bactéria pode fermentar só a glicose, se ela não tiver esse maquinário mais complexo, mas ela é fermentadora. Quando ela fermenta só a glicose, como ela vai fermentar uma quantidade pequena de açúcar, o ácido que ela vai produzir, consequentemente, também vai ser em quantidade pequena. Quando isso acontece, o que a gente vê é o seguinte: a fermentação é um processo anaeróbico. É ou não é ou não é? É, ela vai começar aqui no fundo do tubo. Quando a bactéria produz pouco ácido, esse ácido é suficiente para virar o indicador de pH só na base do tubo, só aqui no fundo. É o que a gente está vendo nesses tubinhos aqui. Só a bundinha do tubo está amarelada. Enquanto ela está fazendo essa fermentação, ela também está consumindo os aminoácidos no meio de cultura. E esse metabolismo de aminoácidos produz amônia, produz produtos amoniacais, que são alcalinos. Então o meio de cultura tende a virar para o rosa. Essa produção de ácido é que inverte essa tendência. Quando a bactéria produz pouquinho ácido, esse ácido não consegue inverter essa tendência no tubo inteiro. Então o ápice fica avermelhado, fica rosa, e a base fica amarelada. Mas quando a bactéria consegue fermentar, além da glicose, os outros açúcares, quando ela consegue fermentar açúcares mais complexos, agora ela tem uma quantidade gigantesca de açúcar para fermentar. Aí ela vai produzir uma cacetada de ácido e vai acidificar o tubo inteirinho. Aí o que a gente vê é o tubo inteirinho amarelo. Então a leitura que eu faço disso aqui é, nesses tubos, a bactéria fermentou única e exclusivamente a glicose. Só a bundinha do tubo está amarela. Nesse tubo que está todo amarelo, a bactéria fermenta a lactose e sacarose e a glicose, que é o açúcar mais simples, certo? Nesse aqui que está todo rosa, a bactéria não fermenta, não é uma fermentadora. E nesse que ficou preto, esse fundo escuro é ácido sulfídrico, H2S. É o H2S que algumas bactérias eventualmente produzem. Lembra que eu falei que o nome desse meio de cultura é tríplice açúcar e ferro? Na composição do meio, a gente tem sais ferrosos, cloreto de ferro, por exemplo, que reagem com o H2S produzido pela bactéria e formam esse precipitado enegrecido. Isso aqui fica preto. Aí você vai falar, ah, professor, mas eu não estou vendo o fundo do tubo. Eu não sei se a bactéria... O H2S é produto de fermentação também. A bactéria está fermentando alguma coisa. As opções são glicose ou tudo. Olha para o ápice. Olha para o ápice do tubo. Ela está fermentando tudo?
Não, porque o ápice está rosa. Ela não conseguiu produzir ácido suficiente para acidificar o tubo inteiro. Então ela não está fermentando tudo, mas alguma coisa ela está fermentando. Só sobrou a glicose. Então eu não estou vendo a base amarela, mas eu sei que essa bactéria é fermentadora de glicose, certo? Porque ela produziu H2S, que é produto de fermentação também. Certo? Então no meio TAF, a gente consegue fazer todas essas leituras. A gente consegue ler produção de H2S, né, produção de ácido sulfídrico, produção de gás, eu não mencionei, mas essa bolha aqui, às vezes o meio racha, né, sofre fratura, tem bolhas no meio do tubo, é produção de gás, também como produto de fermentação. Fermentação de açúcares, nesses 3 tubinhos a gente tem a fermentação exclusiva de glicose, e nesse aqui a gente tem a fermentação de glicose e lactose, barra sacarose, a gente não separa lactose de sacarose, por isso que eu deixei só lactose aqui. E aqui a gente tem um não fermentador. Então eu faço todas essas leituras olhando só para esse tubinho, tá? Isso aqui são resultados possíveis do TAF cultivando diferentes bactérias, né? Tem bactéria que faz isso aqui, tem bactéria que faz isso de cá, vai depender do comportamento da bactéria dentro desse meio de cultura. O meio citrato de Simmons é um meio em que a gente também estuda variação de pH. Só que agora a gente tem um indicador de pH chamado azul de bromotimol, que no pH neutro tem essa cor esverdeada, no pH alcalino ele tem essa cor de azul caneta Bic. Aqui o que a gente faz é semear a bactéria e ver se ela é capaz de usar o citrato como fonte de carbono, porque é a única fonte de carbono disponível para ela nesse meio de cultura. Então ela precisa ter as enzimas de absorção do citrato, né, as permeases de citrato, e precisa ter enzimas para quebrar o citrato, né, as citratases. Ao fazer isso, ao quebrar o citrato, ela produz produtos amoniacais. Eu estou falando produz produtos toda hora, né? Deve ser algum tipo de pleonasmo ou uma cacofonia horrorosa. Ela produz produtos, produz amônia, produz álcalis que vão alcalinizar esse meio de cultura e aí ele vira para azul. No citrato de Simmons, essa é a única prova que você faz, é a única pergunta que você faz para a bactéria. Oi, você usa o citrato como fonte de carbono? Se ela usar, o meio vai ficar azul. Se ela não usar, ele vai permanecer verde, ou às vezes até com um fundinho amarelado aqui, que é degradação do meio, certo? E o meio sim, ou em inglês yes, não, tô brincando, sim já é inglês, porque o S é de ácido sulfídrico de novo, observem o precipitado enegrecido que a gente tem aqui e aqui, então é uma prova redundante com o TAF, I de indol e M de motilidade, tudo em inglês. O indol é um produto do metabolismo do triptofano, aquele aminoácido gostoso que tem no leite com Toddy, que te dá soninho. Se a bactéria degrada o triptofano, um produto possível é o indol, que tem cheirinho em pequenas concentrações, ele tem um cheirinho gostoso, um cheirinho de flor. Em grandes concentrações, o indol dá cheiro no seu cocô. Né? O indol em grandes concentrações tem cheiro de cocô. Como é que eu faço para saber se a bactéria produziu indol a partir do triptofano? Eu pingo um reagentezinho dentro do meio de cultura chamado reagente de Kovacs. Esse Kovacs tem essa cor amarelada originalmente. Ele reage com o indol, se o indol estiver presente aqui, e fica vermelho, fica dessa cor, esse vermelho batom de novo. Então, pinguei o reagente de Kovacs, instantaneamente ele vira para vermelho se houver indol aqui no meio de cultura, certo? Então, você está tendo uma prova de indol positiva aqui e aqui. Nos 3 tubinhos no meio, você tem uma prova negativa de indol. Você percebe que tem Kovacs adicionado aqui, essa aguinha amarelada aqui em cima. Certo? Então, S de H2S, I de indol e M de motilidade. Quando eu semeio a bactéria nesse meio de cultura, eu dou uma única alfinetada. Eu espeto a bactéria lá dentro. Tá vendo que nesse segundo tubinho a bactéria cresceu só onde foi inoculada? Ela tá só no fiozinho ali.
significa que ela é incapaz de se mover, ela não tem motilidade, ela só cresce ali, certo? Então, é uma prova de motilidade negativa. Se a bactéria se esparrama, ou mesmo esse esparramamento, essa palavra existe? Mesmo esse espalhar que não é tão difuso, é um espalhado mais sutil, isso aqui são provas de motilidade positiva. Aqui está preto no tubo inteiro, porque a bactéria se esparramou pelo tubo inteiro, ela tem motilidade, certo? Quando a bactéria tem uma motilidade mais exuberante e não produz H2S, a gente vê esse tubo leitoso. Ele originalmente tem essa cor mais translúcida, ele fica bem leitoso quando a bactéria cresce bem difusa, quando a motilidade dela é bem quando ela é atleta, né? Tem muita motilidade. Com essas 7 informações, provavelmente você não vai conseguir fechar a identificação. A gente tem mais um punhado de provas bioquímicas que podem ser feitos, mesmo a fermentação de outros açúcares aqui, como arabinose, maltose, manitol, sorbitol, sacarose, trealose. A gente tem outras provas de descarboxilação de aminoácidos, por exemplo, prova da urease. Você tem várias provas que, em princípio, são parecidas com essas que eu te ensinei aqui, detecção de produtos ácidos ou básicos depois do metabolismo bacteriano. Com 10 informações, 9 a 10 informações sobre essa bactéria, você já consegue fazer uma identificação bacana. Você vem para essa tabelinha que a gente tem, por exemplo, no Bergay, né, o manual do Bergay de identificação bacteriana, ou mesmo a Anvisa tem uma apostila de identificação, e você pega os seus resultados lá que você foi anotando e vem comparar com essa tabela. Então você compara lá, a glicose é positiva, a minha bactéria aqui que eu não sei qual é, ela é lactose positiva, então você vem e vai excluindo. Dançou, essa aqui não bateu. Você vai excluindo, até que você fica com uma única bactéria cujos resultados vão bater, né? A bactéria tem motilidade, bactéria é negativa. Esses desenhos significa que dentro do gênero aqui, diferentes espécies desse gênero vão ter comportamentos diferentes. Por exemplo, salmonela. Algumas espécies de salmonela fermentam lactose e outras não. Então, dentro do gênero salmonela, essa prova não consegue fechar, né? Eu teria que abrir a tabela aqui com mais espécies de salmonela para eu poder fazer essa identificação, certo? Então, são variáveis. E dentro, às vezes, aqui a E. coli, eu estou dentro de uma única espécie. A mesma espécie pode ter cepas motilidade positiva e cepas motilidade negativa. Então, são resultados variáveis. Por isso que a tabelinha botou um mais ou menos aqui, certo? E aqueles meios que eu te mostrei, o meio TAF, o meio SIM, são meios clássicos utilizados em laboratórios de pesquisa e mesmo laboratórios de diagnóstico, mas a gente tem plataformas automatizadas, plataformas mais simplificadas que facilitam a identificação de bactérias numa escala um pouco maior, né? Você tem o Bactray, por exemplo, que faz as mesmas provas, só que numa plataforma que facilita o desenvolvimento da reação, né? Você tem uma série de produtos aí comerciais para facilitar a vida do laboratório. Algumas referências para você utilizar, o manual da Anvisa mesmo está disponível aqui na internet, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, até mesmo porque ele vai valer prenda no futuro. E, bem, agora eu vou ter que gravar o envolver, né? Eu falei que até o final do vídeo eu faria o envolver. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Vamos lá. O restinho de dignidade.